Vamos lá. Bloodborne é o melhor que Dark Souls e eu posso provar. Assim, melhor que Dark Souls 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. E Demon Souls com certeza. E Dark Aqueles que Souls 2, acompanham o Gnose obviamente. Games já devem saber Com que certeza, é mais nós não somos consistente os também. maiores fãs de Dark Souls do mundo. Mas não quer dizer que a From Software não tenha nada que seja digno de muita nota e tenha muito valor. E nem que o próprio Dark Souls não tenha coisas que têm valor. Então, para propósitos comparativos, hoje vou pegar o meu jogo favorito da From Software, que é o Bloodborne, e compará-lo com o Dark Gnose. Ah, Souls. Gnose. Mas é mais uma desculpa para Pra falar mim, eu bem de. prefiro. Até porque foi o único que eu zerei, assim, platinei. Mas eu prefiro muito mais Sekiro do que o Bloodborne. Até agora, O tá? Tem que Bloodborne, que é jogar a um DLC jogo, ainda. honestamente, um dos Jo- melhores de todos os E tempos. A jogar o primeira Dark coisa que Souls devemos 3. escancarar, Eu joguei o Dark acredito, Souls 1 é Remaster a e escolha zerei. dos cenários entre os dois jogos. Dark Souls escolhe a fantasia medieval, enquanto Bloodborne a Inglaterra vitoriana. E a escolha dos cenários é algo extremamente Ô, digno de caralho. nota. Por quê? Como já explicamos na nossa live sobre o medievo, por sinal assistem, que quebramos Ah, os alguns caras dos fazem live. mitos. As lives desses caras aqui, além de ser react da rapaziada aqui, é live de joga... É live falando de algum assunto. Uns mitos estranhos que a mente moderna possui, espalhado por figuras abjetas como Jules Michelet, sobre o medievo, nós podemos ver que Dark Souls escolhe um cenário um pouco infeliz para contar sua história. Por quê? O medievo nada tem a ver com a estética que Dark Souls quer pintar. Aquilo que o Dark Souls quer retratar, de fato poderia pertencer a outras épocas, a outros cenários históricos. E já que ele se propôs a fazer um retrato sobre uma fantasia medieval, ao Hum. estilo de Tolkien, ao estilo de Sim, Martin, é muito bom, ele por sinal. poderia Aí. usar mais das notas qualitativas que estão presentes dentro do tempo escolhido. E enquanto o Bloodborne, eu acredito que faz uma escolha muito mais encaixada, que é muito mais harmônica com o resto da obra. O Bloodborne escolhe a Inglaterra vitoriana, ou seja, já é uma Inglaterra Esse vídeo é o moderna, quê? Uns 3 anos, 2 anos? pós-reforma, Não, é de um ano. pós-revolução Pô, o canal industrial, desse maluco cresceu muito em um ano, em hein? que várias das catedrais estão meio abandonadas, os Espero cenários que o próximo vídeo que eu lombrinos, fiz aqui dê bom, hein, chuvosos e meio rapaziada. assustadores são perfeitos para a estética de terror. Não Tanto sei se que a thumbnail combinou muito vários com romances de a terror já tinham proposta do sido vídeo, escritos mas nessa época, na eu pedi época em pra fazer, ó. que Bloodborne quer retratar. Não sei dizer quando um jogo que eu jogo é melhor que o outro, mas sem dizer quando o jogo é lixo, é um lixo. É aquele bagulho, mano. Você vai lá e você tem experiências diferentes no bagulho, mas sua experiência é muito moldada no momento que você tá fazendo o bagulho. Por causa disso que é experiência e não avaliação. O episódio de Friends foi legal, mas sempre o diretor botando ótimas cenas extras. Sempre o diretor. Ok. Cara, eu gostei do episódio de Free também. Depois que saiu, finalizou a primeira temporada, eu tentei pegar pra ler o mangá depois do anime. Eu só cheguei até a parte lá dos lagartos de cristal, não fui mais à frente disso. Eu gostei do episódio. Só achei meio zoado assim que eles não conseguiram manter a consistência do tamanho do cenário, pelo menos até o começo da batalha, tamanho do cenário, o tamanho do cenário, o tamanho dos personagens e movimento junto do cenário. Quando vai lá e fica muito rápido a animação. Aí depois quando vai lá e vai ficar um pouquinho mais devagar, fica de boa. Eu gosto de Code Vein 1, mas não gosto de Souls-like. Code Vein não é um jogo Então, meio assim Bloodborne faz uma zoado, escolha muito mais pelo menos encaixada. mecanicamente? Tanto a sua poética, a Mandai sua maldita história, a escolha do pereça. cenário, a Acaba com escolha o da Code Vein música e dos naquele lixo de personagens, continuação. tudo Tem uma continuação, se constrói uma lasca. estética que Ah, tem uma mano, é que nem união o muito Dragon's grande, que tem Dogma uma grande 2. Dragon's unidade, Dogma e 2 ela é tecnicamente é um harmoniosa. remake. Por quê? Melhora Toda a o Inglaterra Dragon's que Dogma o 1 jogo quer do que uma retratar continuação. já tinha o terror gótico. Ou seja, Apesar você já de ter uma outra história. está lidando com Frankenstein da Mary Shelley, os contos de Poe, o caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde do Stevenson, o Uhum. Drácula. E mais pra frente no século XX você vai ter o Lovecraft, que é a grande referência para o Bloodborne e que encaixa perfeitamente com a história. Ou seja, Para o, na o história toda do cosmo do Bloodborne você Bloodborne, está aliás. lidando com um terror cósmico, Ó, com demiurgos que querem o mal do homem, que eles estão aprisionando a divindade humana no mundo sublunar. Tanto que no final do jogo você vai encontrar a Moon rapaziada, eu Presence, vou ver se eu consigo dar um jeito aqui no pendrive que eu tenho aqui pra a gente fazer todos os finais do jogo. a presença da lua. Eu E ao faço até longo a de toda a platina, jornada você mas está aí eu ganhando teria que insight, pegar ou o seja, você está PSN acumulando Plus. gnose e você está querendo ascender nos PlayStation planos Plus, das né? esferas celestes para poder se tornar
como um Demiurgo, um Elder One, né, um Great One. Então você vê que a estética toda do Bloodborne, tanto das armas escolhidas, das roupas dos personagens, das catedrais abandonadas, de todos os cenários, De caralho. ele consegue criar uma estética que é muito coesa. Ou seja, até mesmo dentro do lugar urbano, das áreas urbanas do Bloodborne e das áreas da floresta, por exemplo, você consegue ver todo o romantismo e o terror gótico. Ou seja, dentro da floresta você vai ter a experiência do sublime, que ao mesmo tempo que você consegue encontrar algum tipo de transcendência na floresta, você pode ser dilacerado pelos mistérios que estão dentro dela. Uhum. Assim como acontece no Twin Peaks também e outras obras O Twin modernas. Peaks é foda. E você, ao Eu mesmo curto muito, eu curto uns jogos meio bomba e slops, cara. Não sei por quê. Às vezes, só a lore sendo boa já é suficiente pra eu ignorar a gameplay e me esforçar. Assim, cara. O foco do jogo sempre deve ser a gameplay. Porém, se o jogo só tiver gameplay, ele não consegue te manter por muito tempo. Parece contraditório, mas não. A história do jogo, a narrativa do jogo precisa ser consistente o suficiente pra você querer zerar ele. Imagina se tá no jogo lá que você não consegue se imergir nele, apesar de ter supostamente uma gameplay boa. Aí é foda também. mesmo Já jogou algum God Eater? Pensando numa cópia mal feita de Monster Hunter, mas eu já zerei os três. tempo no Bloodborne, você consegue Ô, ter louco. mundos diferentes. Tanto Meu que Deus, cara, o é horrível. protagonista consegue dormir nas tumbas, né? Você consegue dormir nas tumbas e acordar em Conheço. outro mundo. Por quê? Todo o universo do Bloodborne está imerso dentro de sonhos demiúrgicos. Ou seja, você consegue Fetos acordar abortosos. em Também. outro mundo. Você consegue spawnar em outro mundo, Cara, tanto o que roteiro tem que eu fiz o Nightmare Frontier, do vídeo de Bloodborne vai ficar engraçado, assim. Se eu conseguir fazer uma narração boa também, né? né? Quando você enfrenta a Eu acho amigdala, que o roteiro está você tem engraçado. outras partes do jogo em que É você tem inspirado num vídeo de um cenários que são gringo. muito distintos, É que não estão diferente, provavelmente é muito necessariamente mais grande que o dentro vídeo do gringo, da mas ainda Inglaterra assim. vitoriana. Contudo, o próprio contexto da obra poética que ele está construindo ali dá essa liberdade maior para você escolher cenários diferentes. Ou seja, você tem ao mesmo tempo uma variedade maior do que no Dark Souls e uma coesão maior simultaneamente e estranhamente. Tô jogando o Rune Factory Guardians of Azuma. Só pela mecânica de casamento. Achei um personagem lindo, igual fui com o Hever Stella. Cara, eu queria muito ter um jogo de. Um jogo. Sei lá, um jogo normal de aventura assim que tenha a mecânica de relacionamento tão bem feita que você pode fazer de tudo com a personagem. Tudo com a personagem que você se relaciona lá. Tudo, tudo. Encontro, as cenas, o romancezinho, diálogos assim, diálogos. Porém, só se um jogo for focado em relacionamento. E não sendo um jogo hentai, assim. Não necessariamente sendo um jogo hentai. Poderia parecer contraditório, né? Entende? Mas o próprio jogo ele Assim consegue como, sei lá, um jogo de batalhas aquáticas. Cara, até agora não existe um jogo de batalhas aquáticas que não seja, sei lá, um jogo de submarino que nem o Subnáutica. Eu quero, sei lá, um Dragon's Dogma com batalha aquática. Até mesmo que seja um bagulho meio parecido com quando você vai entrar lá na água nos God of War, na trilogia do God of War. Aí tem lá aqueles. Tem alguns inimigozinhos na água que te enche o saco. Até mesmo isso aí, pode ser. dar essa liberdade. Porque o mundo de Dark Souls é onírico. Você está sempre imerso em algum tipo de sonho. Tanto que, se você for andando pelas áreas, perscrutando vários dos lugares do Bloodborne, a arquitetura não faz muito sentido. E a conexão das Sim, áreas não tem muito sentido topológico. Você consegue pior que é. entrar dentro de esgotos que se conectam de maneira estranha nas partes principais da cidade. Você tem escadas que Bagulho muito levam a aberto, lugares assim. estranhos. Você tem uma topologia toda que parece ter sido arquitetada por um sonhador. Você está sempre preso dentro de um sonho. Parece que existe uma suspensão da física real. Então você já tem dentro do Bloodborne Muito todas as estranho. características que apontam para uma liberdade poética maior. E o As jogo aranhas do abusa Dark disso. Souls são O jogo feias abusa demais. disso, Na mostra moral, mano. várias criaturas que seriam Aliás, impensáveis, o próximo, vários cenários próxima que live não de são Bloodborne a gente vai necessariamente zerar o da jogo, assim. Inglaterra Fazer vitoriana, os mas que três ainda assim sinais. conseguem ser amarrados. Conseguem ser amarrados porque tem um tema geral maior que é o Eu sonho já matei demiúrgico, todos os que é bosses principal da. Já matei todos os bosses da, do jogo base.
Só falta a Rainha de Arna, que a gente não vai nem ferrando fazer, porque eu não tenho PSN Plus. Eu não vou, eu não vou fazer o cálice normal. E, e o Germa, só falta ele. Toda essa estética do aprisionamento do homem dentro de mundo de sonhos de deuses maiores que querem o mal dele, que é toda a estética do H.P. Lovecraft, que Bloodborne usa genialmente. Usa genialmente as referências culturais, as referências de outros autores, literárias, arquitetônicas, de toda a história da arte que ele está querendo pegar e retratar. Enquanto o Dark Souls, Cara, ele tô tenta jogando o retratar Dragon's uma Dogma 2, fantasia mano. Tô medieval, achando divertido mas pra de caralho, medieval mano. ele não tem nada. Muito. De medieval ele Eu não tem joguei nada. o Dragon's Então, Dogma já 1, a priori, a e eu não escolha do gostei muito assim cenário do jogo, sendo é sincero, duvidosa. rapaziada. Gostei Porque muito. nenhum dos temas, nenhum dos boss, nenhum. Pô, eu também comprei o Kingdom Come pra o PS5. Será que tem a versão em. Tem legenda? Eu sei que quando lançou lá em 2018 não tinha legenda em português. Aí depois foi lá e lançou. Eu joguei um pouquinho no PC e Nada tem na legenda em história português dentro do jogo, alude sem a mod. nenhuma das grandes histórias do Eu não medievo, sei se a nenhuma das grandes nos narrativas consoles ele tá lá medievais. com legenda. E a priori isso tá tudo bem. Mas eu só tô comparando como que o Bloodborne consegue usar dos tropos que ele pegou, das imagens que ele pegou, das coisas que ele copiou de outros lugares e dar um sentido maior, de preencher essas formas com grande dignidade. Enquanto o Dark Souls, ele só usa de armaduras, espadas, escudos, arco e flecha, dragões, por pura espetáculo visual. Ou seja, aquelas coisas foram esvaziadas de forma, né? Você não tem uma grande um preenchimento de sentido ali dentro. Tá lá porque é legal, em suma. Tá lá porque é legal e é de fato legal. Tem que Dragões ser são muito épico, pô. É isso aí, estilosos, tem que eles ser são épico. Tem que imponentes, ser épico, mas pô. eles não têm toda essa profundidade simbólica e poética que poderia ser dada em uma obra como o Tolkien consegue trabalhar isso no Smaug, em todos os lugares do mundo da Terra-média que o Tolkien construiu, tem muito mais sentido, muito mais profundidade simbólica. Você É por causa que tem os caras as pensam longe, magias mano. das diversas raças Bloodborne ali dentro, enquanto no podia Dark ter uma Souls você não sequência, um tem remake, assim, né? nada disso. Você tem só Um o remaster já seria medieval bom também. por puro espetáculo visual, por Mas show não de vai luzes. acontecer. E Fecharam a Blue a prima Point facie é e até o legal, Miyazaki foi lá mas e não disse: tem nada de não, sentido ali. E o que eu quero dizer ou faz uma continuação, ou não tem nada, não é mano. que o Dark Souls não tenha nada de sentido, que ele não queira dizer nada. Muito pelo contrário, você Pô, a tem coisas Miyazaki aí também é interessantes dentro foda, da mano. história de Dark Souls. Você tem o tema do fogo Ele não prometeico, gosta dos muito da ciclos do PlayStation desde o bagulho lá do Demon Souls. Ele só voltou no Bloodborne por causa que ele queria fazer Você algo tem várias diferente. coisas que o jogo sim quer dizer. Não que ele seja vazio de sentido. O que eu quis dizer é que as escolhas estéticas tomadas pelo Dark Souls são contrárias ao objetivo dele. Então, muitas das vezes você vai estar vendo cavaleiros, você vai estar vendo ferreiros, dragões, coisas do imaginário medieval no geral, mas elas não querem dizer nada. E nem que elas foram subvertidas do seu sentido, ou que elas querem dizer alguma coisa diferente do original, de uma forma original e nova. Não é Uhum. isso. Ele só é uma casca vazia. Ele não quer dizer nada do que o tropo Eu já original do discordo cavaleiro queria da dizer, falta de e valor nem algo estética de diferente, DS, romanceado ou de Dark Souls satanizado, por exemplo. para a lore. Para o desenvolvimento e tema da história, sendo que não é assim. O Você medieval tem aqui só está um na esvaziamento decadência do completo de mundo. sentido em Está várias na das pura formas que ele discrepância do está caos, tentando da morte retratar e ali. do conhecimento, e Enquanto da o honra e na Bloodborne, por outro simplicidade lado, e em todas suas harmonia decisões, dos ele é conceitos. Interessante. extremamente acertado. E todas elas contribuem a toda a É poética engraçado da como que é a obra e que elas conectividade são da Yarna Central, preenchidas com mano. um sentido. Então, a Funciona, escolha das referências funciona. Mas é realmente, Lovecraftianas como e ele de disse, toda é a estranho. cosmologia Lovecraftiana do Caso que é muito Bloodborne, aberto os lugares assim. elas estão Você acha amarradas que você, tipo, você olha pra um lugar, você vai conseguir chegar lá? Não, você não vai. perfeitamente com toda a história. Você consegue E com toda a passar por ele, estética, mas você e não vai com a chegar lá. gameplay, e com os temas, e com a música. Ou seja, você tem uma unidade maior, você tem uma harmonia enorme. Enquanto no Dark Souls você não tem nada disso. Então, Dark Souls tem uma semelhança enorme com o Berserk, que é a grande obra que Dark Uhum, Souls usa de referência. sim. E o Berserk também é uma representação Não péssima. vai ter nada de Bloodborne enquanto Miyazaki estiver vivo. Ele não aceita que a Sony se intrometa na criação de remaster, remake ou continuação, certo ele? Como assim se intrometer, mano? Eles não a Sony não ficou em cima da Bluepoint, só mandou, vai lá e faz. Tanto que tem alguns problemas nos remake que a Bluepoint fez do Demon Souls e do Shadow of the Colossus. Literalmente, vai lá e faz. Não ficaram em cima pra ver se fazer melhorias, os bagulho. Além só da estética.
E, obviamente, implementação correta das mecânicas. do Medieval, cheio de legenda Meio que um negra bagulho, e tipo, coisas que não existiram, né? meio que faltando. Instrumentos Ah, de mas o bagulho é tortura um da remaster, não Inquisição é um que remake. nunca foram usados, etc. Porra. Mas esse não é o ponto. O ponto de comparação com Berserk é que o Berserk, apesar de também ter muitos mistérios em relação à natureza do mundo, à natureza dos deuses, o leitor ainda consegue extrair o sentido da obra, o sentido poético e Não, simbólico dos agora você tem LARPers, não tem ninguém que entenda a personagens, obra. da direção geral da obra, apesar de você ainda ser envolto em mistérios em relação às coisas, às questões maiores daquele mundo. Porque você ainda tem uma narrativa microcósmica dentro dos personagens. Você tem o desenvolvimento deles, a resolução dos arcos deles, a resolução de arcos menores. Enquanto o Dark Souls, você tem só uma grande narrativa épica É foda, de Miyazaki. você Aí o acender uma. Miyazaki vai lá e trabalhar no Dusk Bloods. Como é que eu ainda lembro desse bagulho, mano? Vai ser pra Nintendo Switch 2. Por quê? Por que, Miyazaki? Por quê? Com fogo, de você ir atrás dos grandes temas do mundo, de você realmente colocar as mãos Louco? na roda do tempo. Olha, quase, hein? E uma coisa que o Dark Souls escolheu fazer foi esconder toda a sua cosmologia, esconder as informações mais importantes para você entender o que de fato está acontecendo ali e qual é o sentido de tudo Nossa, aquilo. caramba, como que não Ou acertou? seja, você tem elipses enormes nas explicações do Dark Souls. E é claro, né? Você pode chegar e ler o wiki, ler descrição de item ad infinitum, Uhum. mas isso não é a experiência que a maioria dos jogadores tem e nem a experiência que provavelmente os devs queriam que a maioria dos jogadores tivesse. Então, quando você chega no jogo, você termina ele da mesma forma que você começou, que é com quase Confuso. informação nenhuma. E isso a priori não é um problema, Até porque ninguém lê a mas porra dos itens. ele torna-se um Lê a problema. droga dos itens, droga! Não, não. É que nem um fã de Jujutsu Kaisen, não lê a porra do mangá. A partir do Ou momento em não que joga a você porra não do consegue jogo. extrair o sentido simbólico e poético de nada. Você continua no escuro acerca de todos os temas, de o que as coisas realmente querem dizer. Então, para propósito de comparação, nós podemos pegar o Bloodborne de novo, que também tem inúmeros mistérios na sua cosmologia. Você tem muita informação extra na descrição dos itens, em conversas obscuras com os NPCs, em guia, em guidebooks que você pode comprar, material complementar, etc. Contudo, só de você jogar o jogo, fazer o básico, começar o jogo e terminá-lo, você consegue ter um entendimento muito lúcido do que as coisas significam no Bloodborne. Você Uhum. consegue, você não precisa completar as grandes elipses, você não precisa ficar É mais investigando coeso. Que nem o Sekiro. O Sekiro não é um Dark Souls, não é um, não é um Souls. Tanto que você pode pausar, você pode mexer nos itens lá de boa. Ah, você pode lutar de volta com os bosses no final do jogo. É diferente. Sekiro não é não é um Souls. inúmeras das coisas obscuras, Deu você confirmação consegue, ali. Olha a as prima merdas facie, dela. extrair o Você sentido conta geral nos dedos daquela os jogos bons. cosmologia, daquela narrativa. Literalmente só os jogos antes de 2020. E Days Gone? Days Gone também é uma bosta, assim. O jogo em cima é uma bosta. Ghost of Tsushima foi legal. Mas definitivamente é. Do que a obra Depois de realmente 2020 só significa. desgraça. É claro que, se Jogue você todo no quiser, lixo. você pode se Nuke The adentrar Whole ainda Generation. mais, ir atrás da história peculiar de cada um dos bosses, você pode entrar na wiki e pesquisar várias coisas, mas, mesmo se você não fizer isso, você jogou um jogo que tem um valor simbólico e poético amarrado, completo, É inteiro. rico, é rico. É rico. Cara, eu não tanquei esse post hoje, mano, que eu vi. É rico? É rico, mas não o Enquanto suficiente. Dark Souls, a própria obscuridade Vai que ele ser, mano. escolheu para ter como estética, tanto em sentidos de informação narrativa quanto de Estilo e cenário, música, etc., estética. trabalha não a favor, mas ao contrário. Trabalha em detrimento de todo o sentido dele. Então você termina o Dark Interessante. Souls, você vê uma obra que ela é muito opaca. Ela não tem cores muito bem definidas, você não sabe o que as coisas querem dizer. Então você fica no fim num grande indefinido. Ok. Você não tem uma Interessante. definição grande e clara do que as coisas são, do que significa. E nada disso é tratado de uma forma poeticamente profunda ou interessante. Ele é só, na verdade, você se sente um bobo. Você se sente um burro olhando aquilo ali. Ok. Ok, você conseguiu derrotar um demôniozinho aqui. Agora vai enfrentar Deus. É isso que é os jogos da Não From. entendendo o que está acontecendo. E mesmo se você fizer todo esse esforço de entender a lore Pô, complexa do bacana. Dark Souls,
ela não é Aí você não sabe tão o que você boa tá quanto a de fazendo dentro do jogo. Bloodborne. Você tá Porque, seguindo, como eu já expliquei antes, o seguindo os Bloodborne tem bagulho até chegar na todas as arena de boss. referências da história da arte, da literatura, de todo o sentido simbólico muito bem amarrado, de todos os bosses, Não, de toda a existe estética. profundidade no Ou Dark seja, Souls que que não é uma sei o obra que. muito mais Cara, só coesa, joga a porra do que jogo, mano. consegue pintar, fazer uma pintura final que tem uma grande harmonia, que você consegue ver todas as cores, em que você consegue entendê-la, tanto com poucas quanto com muitas informações. E o ponto final que eu queria Eu acho que a gente tratar consegue zerar é falar o rapidamente da gameplay, Bloodborne né? antes das 50 Porque mortes, hein, rapaziada. não é segredo pra ninguém, todo mundo que jogou o Esse cara tá Bloodborne, maluco. eu acredito que é ponto pacífico isso, a gameplay do Bloodborne é muito superior, Sim. muito superior. O Ah, é bagulho que claro, me deixa puto no Bloodborne é que você tem que farmar o item de cura. Pô, pelo amor de Deus, podia ter dado pra gente esse bagulho. Sabe o que é engraçado no Bloodborne? Que esses bagulho aí dos itens de cura, os frascos de sangue, eles ainda queriam dar a chance de, no desenvolvimento do jogo, chance de poder ter frascos de sangue corrompido. Que você vai lá e usa e o bagulho não funciona. Que ele vai lá e não te cura. Olha a insanidade que eles queriam botar no jogo, mano. Você tá maluco. o Bloodborne é um Cara jogo doente. Que isso, Miyazaki? mais tardio, com mais tecnologia, mais Que orçamento isso, do que o Miyazaki? Dark Souls, certo? Mas o fato é que o combate do Dark Souls é muito travado. O Sim. rolamento no Dark Souls 1 é muito estranho. Você tem que ficar jogando à base de parry, muita paciência, e Aí é os por causa modelos e disso as que animações não no, são tão bem acabadas, então você muitas no vezes Elden Ring tem o fica no pulo. escuro E por por causa causa de disso que uma no Dark falta Souls técnica 3 é do mais jogo. rápido o combate, assim. Enquanto o Bloodborne, ele É evolução. Apesar de ter se alguns parece regressos no Dark Souls 3. mais com um hack and slash, Como né? sendo o Você design tem de mais níveis. velocidade, você tem mais trocação de porrada do que você ter uma mecânica baseada só em um parry, um ataque, um parry, um ataque, um parry, um ataque nessa leitura. O Bloodborne usa até mesmo da sua gameplay com a mecânica de vingança, né? Se você toma uma porrada de um inimigo, você pode bater nele Pra rapidamente para você você ser recuperar a agressivo. vida perdida, parte da vida perdida, né? Até mesmo isso se encaixa no resto da poética do jogo. Por quê? Sim. No Bloodborne você é um caçador. Ou seja, você fica no pescoço do inimigo, trocando porrada com ele para ver quem vai ser o superior nessa batalha, nessa caçada, né? Realmente o Bloodborne se sente como uma caçada violenta. Oh! Enquanto o Dark Souls, o combate também não tem nada a ver com a história, não ser coadunado com nada, mas não que isso seja um problema per se. Mas só É aquele falando que negócio, o mano. Não Bloodborne precisa faz isso ter também tudo, ter uma melhor. explicação Porque assim. Tem o que ser ponto épico. é, Tem que ser o épico o jogo. Bloodborne, Tem que ser tudo que ele épico. usa tem um sentido, tem um propósito e se amontoa em todas as qualidades que ele tem, em todas as características que ele tem. Por quê? O videogame é uma forma de arte que pode Videogame é usar de entretenimento. inúmeras das E outras artes. entretenimento Você vai pode estar ser um usando entretenimento por entretenimento. E não existe nenhum problema nisso. da música, da Até arte, da porque ninguém pintura, da cobra um arquitetura. bagulho Você vai estar profundo. usando de inúmeras Assim. das outras artes para A maioria das construir, vezes, se você não for um cara um chato. jogo Só não pode ser um bagulho que vai ter desleixado também. muitos elementos. Jogos são formas de arte que tem muitos elementos. Então, o máximo que você conseguir usar desses elementos para trazer um sentido, uma unidade para a obra, para ela Ah, fazer mais sentido, para elevar ela, melhor. E o Bloodborne faz isso infinitamente melhor do que o Dark Souls, né? Parece que muitas perfeito. vezes o Dark Souls nem tenta criar essa unidade poética para ele amarrar todos os elementos, todos os temas. Parece que muitas vezes ele só quer te punir, só quer ser sacana a troco de Nossa. nada. E eu já tô prevendo que vai ter muita gente no comentário falando get good, né? Fique bom no jogo, você só não tá apreciando o combate do Dark Souls porque você não treinou o suficiente, porque você não ficou bom, etc. E esse é um argumento horrível, né? Por inúmeros motivos que nem precisa falar aqui, porque tratar esse argumento com seriedade é uma bobagem, mas só pra O Get falar, Good seria uma forma de gatekeeping. Porém, você precisa ir lá e melhorar no jogo pra você conseguir jogar ele, droga. A por que eu proposta do jogo é gostaria isso de aí ficar mesmo. bom num combate que eu acho horrível? Porque eu ficaria gastando horas treinando num combate que eu não vejo nenhuma recompensa, mesmo quando você fica bom. E o Bloodborne também é um jogo difícil em que você tem que masterizar o combate. Para E isso, vai aí? jogar item no Então por bicho. que eu estaria elogiando um e criticando o outro só pelo motivo de get good, né? Então fica por isso mesmo, né? Essas são as comparações que eu acredito que são mais escancaráveis, assim, que são mais clarificáveis, para todo mundo entender por que diabos o Gnose Games gosta tanto de Bloodborne e gosta tão pouco de Dark Souls em comparação. Então tá aí.
para entender melhor o que eu falei aqui sobre o romantismo, sobre o horror gótico, sobre a Idade das Trevas, etc. Ah! Todos esses pontos nós temos uma série de lives, uma série não oficial de lives, né, em que a gente tratou sobre a Idade Média, sobre o gótico e sobre o Hum, romantismo. No futuro nós vamos fazer uma sobre o horror gótico também e amarrar todos esses o homem é temas, né? romântico, a mulher não. Vocês têm que Mas entender tem isso, muito rapaziada. conteúdo aí para vocês ficarem a par do Por que causa está disso é sendo dito aqui, romantismo. para vocês entenderem melhor o Não, romance. discurso É, e o contexto histórico o- e todos os é temas, autor. etc. Romancista é E autor. no mais é isso. Faz Inscrevam-se romances. Livros, no no caso. canal, deem o like, tornem-se membros para acessar o nosso Discord, Hum. que A, tem uma his- a biblioteca. história de Dark Souls não é complicada. Ele é bem objetivo, né? Ah, foda. O Cross não tocou o tamanho gnose na cabecinha dele. Aí é foda. O Garo Beta. Boa noite, Kenny Oliveira. Bem-vinda. É bom vídeo, mas tem a minha ressalva. Eu só acho que muitos aspectos de Dark Souls passaram reto pelo seu entendimento. Por exemplo, dizer que o combate de Dark Souls não tem nada a ver com a história e a premissa é uma declaração de tanta um tanto errada. Realmente, cara, você tá num mundo lá, você tem que lutar. Ele DS1 e DS2. E depois que fui jogar Bloodborne e PQP, que jogo. O cuidado com a história e gameplay é evidente. Um esmero absurdo em tudo no jogo. Todo mundo aqui é culto no canal, mano. O louco, que isso? Pra mim não é só um jogo. Uma verdadeira obra de arte. Que isso.